ele tá fazendo doutorado na Universidade de Illinois, na Universidade Tecnológica de Illinois, né, Otávio? Uhum, isso. Tô lendo o que o Lattes do Otávio aqui. Então, o Otávio, ele também passou um período na França, no Departamento de Ciências Materiais da Escola Normal Superior de Minas, de Nancy, e, e, e ele vem trabalhando atualmente, igual eu mencionei para vocês, no Instituto de Tecnologia de Illinois, e está trabalhando em temas de armazenamento de energia baseado em baterias de íons de lítio e de sódio, né? Uma coisa importante aí na realização do doutorado do Otávio é que ele consegue atuar aí, né, fazer sua pesquisa num dos maiores laboratórios dos Estados Unidos, né, o Laboratório Nacional do Argonne, onde ele consegue desenvolver experimentos de espectroscopia de alto nível, né, envolvendo raio-x, né, como CHAS, CHANES, ESAF. E eu acho que é isso, uma das coisas que ele vai mostrar na apresentação são esses resultados que ele vem conseguindo aí, usando técnicas de radiação síncrona, tá certo? Caracterizando essas baterias de íon e lítio. Uma coisa interessante na formação do Otávio é que ele também, no mestrado, ele trabalhou com propriedades magnéticas de quasicristais, né? Ele fez um trabalho bastante bonito, né? Ele tem uma das imagens mais bonitas que eu vi de quasicristal. O Otávio conseguiu sintetizar esse quasicristal, a imagem é bastante bonita, mas eu acho que hoje ele não vai falar sobre isso. Otávio, vou passar a voz para você e pode começar, e sinta-se à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, estar participando aqui desse seminário. Sempre é uma felicidade enorme estar, de alguma forma, contribuindo, mesmo que indiretamente, para algum programa no Brasil. Como vocês vão ver, esse trabalho, ele é a primeira parte de um projeto de doutorado meu, né? Como o Joaquim disse, minha formação em materiais, é engenharia de materiais, ciência de materiais, mas eu sou pesquisador aqui dentro do departamento de física há já algum tempo. Então, esse projeto, ele é na interface, aí, na interseção engenharia, ciência, química e física. Como vocês vão ver, ele fala sobre reação eletroquímica de óxidos de alta entropia em baterias de lítio. Eu acho que para muita gente são conceitos que não são comuns. Às vezes vai faltar a compreensão sobre um ou outro. Então, no trabalho, nesse seminário, eu vou tentar contextualizar um pouco cada um deles. E aí, cada um pode tentar tirar sua própria conclusão do que eu estou mostrando e não apenas estar escutando o que eu estou falando. Fique à vontade para me interromper durante a apresentação. Eu não sei como é a prática de vocês, mas não tenho problema com isso. Podem me interromper. Às vezes tem uma perguntinha que a gente quer tirar na hora. Fiquem à vontade. Para começar, apenas uma contextualização geral do que são baterias recarregáveis. Então, assim, motivação por trás. Energia verde, energia renovável. O mundo está indo nessa pegada verde mais forte há algumas décadas. E baterias recarregáveis é um jogador grande nesse mercado. Apesar de não ser um sistema de geração de energia renovável, como eólico ou solar, ele é um sistema de armazenamento. Então, ele consegue trabalhar juntamente com esses sistemas para otimizar a captação de energia. Ao invés de se perder, você consegue armazenar e usar em períodos que você não tem essa produção tão eficiente. Esse é o primeiro grande goal assim, da bateria recarregável. Outros grandes mercados portáveis, feito já é bastante saturado, que a gente já conhece, celular, computador, ferramentas, são baterias recarregáveis. E o novo player agora é transporte. É o uso de baterias recarregáveis para substituir motores a combustão, substituir combustíveis fósseis em carros, o que for. E aí a primeira pergunta que vem é: por que baterias de lítio? Baterias, sistemas de armazenamento de energia eletroquímica, eles são conhecidos há mais de 100 anos e existem vários sistemas. No entanto, baterias de lítio, é um sistema mais versátil
que você consegue ter, né? Se você olhar esse pequeno gráfico, onde tem energia específica, ou seja, a quantidade de energia que a bateria pode armazenar por potência específica, que é quão rápido essa bateria pode liberar a energia. Uma bateria de lítio, ela é 2 a 3 vezes mais capaz do que qualquer outro tipo de sistema de armazenamento, né? Ou seja, com a mesma massa, mesmo tamanho, você consegue entregar 2 vezes mais energia para o teu sistema. Não só isso, você tem essa versatilidade inteira, essa gama inteira de combinações de baterias de lítio que você consegue atingir esse grande espectro. Alta potência, voltada mais para carros. Alta capacidade, voltada mais para portáveis. Ou seja, não precisa de potência, mas precisa que funcione durante um longo período de tempo. E você consegue atingir essa versatilidade escolhendo, basicamente, combinações de eletrodos que vão estar ali na sua bateria. E aí, primeiro conceito que a gente tem é, tá, e o que são eletrodos? O que são baterias? O que é uma bateria de lítio? Como é que ela funciona? A bateria de lítio, ela tem essa configuração. É um sistema simples, querendo ou não, onde ela é composta de 2 eletrodos, um cátodo, um ânodo, e o lítio se movimentando de um lado, né, íons de lítio se movimentavam de lado para o outro, por meio de um eletrólito. Hoje em dia, o mais comum é uma solução, um solvente líquido. Tá, e como é que ela funciona? Quando você pega seu celular e coloca ele no carregador, a gente está adicionando elétrons para o sistema e a gente está puxando o lítio para o lado do ânodo. Então, o lítio, o ânodo é o lado que vai armazenar a tua energia do sistema. Quando você tira do carregador, o que acontece é elétrons tendem a voltar para o cátodo, né, por meio de um circuito, e aí eles vão produzir trabalho útil para o teu sistema, e o lítio ele vai voltar por meio do eletrólito para o teu cátodo. Esse é o funcionamento básico. Como a gente está falando aqui de reações de redução e oxidação, quando o lítio vai para um lado ou para o outro, ele reduz ou oxida os eletrodos, a gente está falando de geração de elétrons. Então, para otimizar essa geração de elétrons, a gente tem esses corretores, esses coletores de corrente metálicos. Ou seja, quando você está carregando, você está fazendo reações de redução aqui no seu ânodo. Descarregando, você libera elétrons. Você adicionou elétrons, na descarga você libera. Então, esse corretor de corrente ele serve para captar todos os elétrons de forma eficiente e jogar no teu sistema. Não só isso, ele evita que os elétrons ele voltem por meio da tua bateria. Então, os coletores de corrente, eles trabalham juntamente com essa membrana separadora. É apenas uma membrana polimérica, vamos dizer assim, isolante. Ela apenas permite a difusão do lítio de um lado para o outro internamente da bateria, fazendo com que os elétrons participem desse circuito externo. E aí, por que eu estou explicando isso? É um princípio básico. E quando a gente vai testar baterias em laboratório, a gente precisa de todos esses elementos na bateria. A gente precisa de cátodos, ânodos, eletrólitos, coletores de corrente. Tá, e como é que acontece a reação de oxidação-redução dentro do teu material? Existem 3 reações comuns de materiais de lítio, né? A primeira delas é a reação de intercalação. Ou seja, se tu tem um ânodo, que é um material lamelar dessa forma, um óxido, quando você está carregando, você está colocando o lítio nos interstícios entre as camadas desse óxido, certo? Então, basicamente, você tem uma redução, né, um número de oxidação maior para o menor do teu óxido metálico. Nesse tipo de sistema, a tua estrutura ela permanece a mesma. Você só está usando os interstícios. Na descarga, esses íons de lítio, eles saem novamente, vão para o outro lado, e você continua com sua estrutura intacta. Esse é o tipo de sistema que se usa hoje em dia em baterias portáveis, celulares normais. Tanto o cátodo quanto o ânodo são materiais de intercalação,
em que o ânodo hoje em dia é grafite e o cátodo é um óxido de cobalto, né? Uma outra forma de você ter essa reação é por meio da conversão. Ao invés de você intercalar lítio na tua estrutura, vamos dizer que o lítio ele vai roubar o oxigênio do teu óxido, formando óxido de lítio, e vai reduzir o teu metal para a forma metálica dele, forma zero. E tua estrutura, ao invés de se manter e só ser ocupada intersticialmente, agora ela vai ser uma rede de óxido de lítio, onde tu vai ter pequenos clusters metálicos dentro dela. Quando você tira o lítio dessa estrutura, você tem a quebra total em pequenos domínios, né? Que não é o caso do que acontece em materiais de intercalação. A vantagem, você consegue armazenar muito mais lítio do que intercalação. Desvantagem, você está destruindo a estrutura. Então, você está, de certa forma, perdendo um pouco da eficiência do armazenamento. E a terceira forma é por meio dessa ligação, formação de ligas. Ou seja, você tem um metal e ele recebe quantidades ilimitadas de lítio, formando uma solução sólida metálica. Na descarga, o lítio ele novamente vai embora, ele é retirado da estrutura, você tem a quebra em domínios menores, mas a grande vantagem é que você consegue absorver muito mais lítio do que intercalação, muito mais do que conversão. No entanto, você tem a quebra da estrutura como a conversão, e um problema maior é a expansão. Você tem gradientes de expansão muito grandes, então sua bateria ela vai distorcer bastante, o que é ruim no processo inteiro. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque os óxidos, eles trabalham no regime de conversão, normalmente. Pode ser de intercalação, mas o high entropy oxides, os óxidos de alta entropia que eu estou trabalhando aqui, eles estão nesse limite de conversão. Tá, então esses três mecanismos, eles funcionam tanto para o ânodo quanto para o cátodo. Então, o que é que diferencia um ânodo de um cátodo? O que vai diferenciar o ânodo do cátodo é o potencial em que essa reação de oxidação ou redução vai acontecer. Quando a gente tem reações de redox em altos potenciais, esse material ele é um cátodo, naturalmente. O ânodo ele fica no espectro onde a gente tem baixo potencial de redução. Ou seja, alto potencial quer dizer que eles são oxidantes, eles querem elétrons. Baixo potencial, eles são redutores, eles querem se livrar de elétrons. Então, numa bateria, quando tu carrega, tu tá tirando o equilíbrio para o lado do ânodo, o lado que normalmente não quer elétrons, a gente está forçando elétrons nele, e quando a gente tira do carregador, naturalmente, a gente vai ter elétrons voltando para o lado que ele acha onde ele deve estar, o lado cátodo, o lado oxidante. Então, esse basicamente é o funcionamento de uma bateria. E como é que tu tem a energia total da bateria? A energia total que a bateria ela pode fornecer é basicamente o produto da capacidade, quanto ela pode armazenar, multiplicado por essa diferença de potencial entre cátodo e ânodo. Ou seja, esse é uma das primeiras razões que a gente tem aquela versatilidade enorme de alta capacidade, alta potência para bateria de lítio. São combinações de ânodos e cátodos que vão mexer aí nessa diferença de potencial ou na capacidade. O ideal, qual é o ideal de uma bateria de energia? O ideal é você ter a maior diferença possível, você ter um cátodo com o maior potencial possível, redox, e um ânodo com o menor possível. Outra forma é otimizar a capacidade. Essa capacidade é quanto lítio você pode entrar na sua estrutura. São as duas formas principais de você otimizar uma bateria, a energia específica de uma bateria. Aí podem perguntar, e por que lítio? Lítio, ele é o elemento químico que tem o menor potencial de redução da tabela periódica. Então, ele é o mais negativo possível. Numa escala dele, ele seria o ponto zero dessa escala. Não só isso, ele é leve,
e ele formaria ligas com lítio, óbvio. Lítio entrando ou lítio saindo. Ele é um poço infinito de lítio. E a capacidade desse material específica, que é quanto ele pode armazenar sobre sua massa, é na ordem de 4.000 amperes horas por grama. Ou seja, é o ideal, é lítio metálico. E as primeiras baterias de lítio foram desenvolvidas com lítio metálico. No entanto, comercialmente, ela introduz problemas de segurança. Há problemas de falha, de explosão, etc., que evita que você use lítio metálico nessa bateria. Então, por isso que a gente recorre a outros materiais com capacidades menores e potenciais maiores, mas que vai te dar um funcionamento que tu precisa de forma segura. Como vocês podem ver, metais de transição, onde a gente vai ter esse trabalho, ele entrega uma capacidade alta, né? Isso aqui, o grafite, é o que a gente usa hoje em dia comercialmente. Nosso celular ele tem uma bateria de grafite. Então a gente tem aqui 2, 3 vezes mais capacidade de absorver lítio do que o grafite. No entanto, seu potencial é mais alto. Então, por um lado, a gente aumenta a energia pela capacidade, mas por outro, a gente diminui a energia por conta que a gente está aumentando o potencial dele. E sempre é esse jogo. Então, por que está sendo desenvolvido? A gente chegou num limite energético nessas baterias atuais, em que a capacidade que o grafite consegue absorver não é suficiente. A gente tem que partir para sistemas que consigam captar muito mais lítio, consigam armazenar muito mais energia. E aí que entra os metais de transição, óxidos de metais de transição. Cátodo, só para exemplificar, normalmente, são estruturas lamelares, são estruturas de intercalação, como eu mostrei anteriormente. Eles estão funcionando aqui como uma fonte de lítio e como o lado, o cátodo, que tem um alto potencial de redução, oxidante. Ele quer elétrons. Tá, mas agora, ok, a gente sabe que é uma bateria de lítio, a gente sabe como ela funciona, a gente sabe que óxidos de metais de transição têm um potencial, mas o que são esses óxidos de alta entropia? Imagina que, vamos lá, um sistema óxido normal, feito um óxido de cobalto, você vai ter óxido ocupando um espaço específico na tua estrutura cristalina. Vamos dar um pouco falar de estrutura de materiais, enquanto o cobalto vai ocupar uma segunda posição, certo? Específica. Um óxido de alta entropia, basicamente, você vai ter mais de 4 metais de transição ocupando a mesma posição do cobalto, só que de forma aleatoriamente distribuída. Você não consegue prever quem está naquela posição do cobalto. Você só sabe que eles estão ali. E como é que isso acontece? Como é que isso é possível? A gente tem que voltar um pouco para a termodinâmica básica de materiais. Uma estrutura, ela é estável, ela é favorável à sua formação quando tem uma baixa entalpia de formação, ΔH bem negativo. Se a gente mistura 4 óxidos ao mesmo tempo, a gente pode ter vários sistemas com ΔH bem negativo, que vai evitar que o teu sistema ele seja uma única fase. Ele vai te dar 2, 3 fases diferentes. Mas se a gente aumentar a entropia suficiente, né, a gente aumentar esse termo suficiente, a perda com a entropia pode superar essa entalpia de formação. E ao invés de tu cair em um sistema de várias fases, incrivelmente você está caindo num sistema de fase única, mas que tem essa perspectiva de ser aleatoriamente distribuído. Né? Esse é o conceito de alta entropia. Então, como é que tu vence essa entropia de formação? Quando a gente está falando de 4 elementos químicos, o fator dominante da entropia é a entropia configuracional. Como os elementos vão estar distribuídos na tua rede. E tu precisa de, no mínimo, 4 espécies elementares diferentes para que tua entropia ela vença a entalpia. Não só isso, você maximiza
essa tua entropia configuracional usando proporções equimolares dessas tuas espécies. Então, dessa forma, você consegue vencer formação de múltiplas fases caindo em um sistema único que a gente chama de solução sólida aleatoriamente distribuída. É isso que ela se chama. Então, o oxigênio é uma posição específica da tua rede e os metais, as outras espécies, aleatoriamente distribuídas na segunda posição da tua rede. E é esse sistema que a gente vai estudar aqui. E a primeira pergunta é: para que tu estás pulando de um óxido normal puro para essa mistura de óxidos? Esse sistema ele foi descoberto há 6 anos atrás e ele está mostrando efeitos sinergéticos, onde tu consegue misturar propriedades, pegar partes boas de um óxido de cobalto com as partes boas de um óxido de magnésio e colocar no material só. Então, teoricamente, você vai apresentar o melhor dos dois mundos. Deixa eu dar um exemplo no caso de bateria. O óxido de cobalto ele tem uma capacidade muito alta. No entanto, você não consegue carregar e descarregar muitas vezes. Ou seja, a capacidade de ciclos é bem baixa. O óxido de níquel ele tem uma capacidade de armazenar menor do que o óxido de cobalto, mas ele é mais estável. Você consegue carregar e descarregar mais vezes. Misturando os dois, a gente pode chegar num ponto em que a gente vai ter uma capacidade alta e uma estabilidade longa. Esse é o racional por trás do uso de óxidos de alta entropia. E está sendo usado em sistemas magnéticos, sistemas eletrônicos, ópticos, diversos, né? Então, problema, para a gente ter essa solução sólida distribuída em uma única fase, a gente tem que ter 5 elementos químicos. É o mínimo, é o requerimento mínimo para a entropia vencer a entalpia. Então, o que é que a gente faz? A gente está misturando, nesse caso, é o material do meu trabalho, a gente está misturando óxido de magnésio, óxido de níquel, óxido de cobre, óxido de zinco e óxido de cobalto, equimolarmente, mesma proporção equimolar. A gente está misturando, ball milling, está fazendo essa mistura, sinterizando a altas temperaturas e obtendo uma fase única. Está aqui. Nesse caso, é uma fase de NaCl, rock salt, que é essa estrutura. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o oxigênio onde deveria estar. E imagina agora que o verde é o magnésio, o laranja é o cobalto, o verde é o cobre, o azul é o níquel e esse mais clarinho é o zinco. E eles estão aleatoriamente distribuídos nessa segunda posiçãozinha específica. É uma mistura? É uma salada? Mas testaram esse material com uma bateria e acabou que deu certo. Acabou que ele mostrou uma capacidade alta e uma capacidade de carga e descarga, de ciclagem considerável. Mas antes, vamos voltar uns passinhos antes, mas como tu testa esse material na bateria? Trabalhando com o sistema de armazenamento de energia, a gente só não prepara material single phase e começa a estudar as propriedades. A gente tem que preparar uma bateria. Todo aquele conceito que eu mostrei atrás, a gente tem que preparar daquela forma. A gente tem que ter um sistema com coletores de corrente, eletrólitos, separadores, eletrodos, né? E a primeira forma que isso acontece é que a gente parte dessa estrutura pura e a gente faz uma nanoestruturação, vamos dizer assim. A gente só está quebrando esse pellet, essa estrutura, óxido, em nanopartículas. É isso que a gente faz na primeira etapa do processo. A gente tem uma estrutura altamente cristalina e a gente está quebrando em nanopartículas. Por quê? A reação de conversão ela acontece a partir da superfície. Nanopartículas vai ter mais superfície. Mais superfície, a reação vai acontecer mais fácil, a gente consegue armazenar energia mais facilmente. E aí é só uma imagenzinha do que é esse material particulado. Ele está
eu diria, na escala submicron. A gente tem nanopartículas, 100, 200 nanômetros, e algumas maiorzinhas, na volta de 1 micron. Então, ele está aí nessa mistura de submicron, mas sempre abaixo de 5. E se tu olhar como eles estão, a disposição elementar desse material, tu observa que realmente é aleatoriamente distribuído e é muito bem distribuído. Basicamente, você tem sinais de todos eles em todas as partículas. Não há segregação de fase, não há segunda fase. É apenas uma fase aleatoriamente distribuída. Tá, ok, primeiro passo, tá feito. Mas é só o início. Trabalhar com bateria é um processo exaustivo. Não precisa ter só o material, a gente precisa ter o eletrodo. E como é que tu prepara o eletrodo? Normalmente você tem que misturar o teu material ativo, no nosso caso esse óxido de alta entropia, com um aditivo elétrico, um condutor de eletricidade e um ligante, normalmente polimérico. Primeira pergunta, por quê? Como a gente mostrou no início, reações de redox acontecem nos eletrodos. Tem elétrons envolvidos. Então, esse aditivo elétrico, ele funciona como escape, um escape rápido para o movimento eletrônico. Então, por isso que a gente tem que misturar. Normalmente, óxidos têm baixa condutividade elétrica. Então, a gente mistura com um condutor elétrico para facilitar o escape de elétrico do sistema. Um ligante, PVDF, é só um polímero. Para quê? Para que a gente consiga ter uma mistura homogênea e que para que as partículas do teu material ativo elas se conectem com o teu aditivo elétrico. E como é que tu deposita tudo isso num corretor de corrente? Você tem que dissolver em um solvente orgânico, normalmente NMP, né? O que a gente faz? A gente calcula proporções específicas de material ativo, aditivo elétrico, ligantes e quantidades de NMP e a gente mistura todos eles por um período de tempo até formar uma pasta, né? Uma pasta, um líquido bem viscoso. E que proporções são essas? Segredo, basicamente. É aquele segredinho da indústria que vai saber quanto de cada um ele vai ter que usar para otimizar o funcionamento da bateria. Parte legal desse processo exaustivo é o mesmo processo que a indústria passa para preparar suas baterias. A indústria mistura todos esses componentes, forma essa pasta e deposita essa pasta sobre um corretor de corrente. Nesse caso, eu sei que o óxido que eu estou trabalhando, o high entropy oxide, ele tem um potencial baixo. Um coletor de corrente de um potencial baixo é uma folha de cobre. Então eu vou depositar essa pasta nessa folha de cobre, normalmente com alguns microns de espessura. Eu vou secar, né? Eu vou evaporar todo o meu solvente, formando apenas uma camada desses materiais bem distribuídos. E eu vou passar por um processo de calandragem. Basicamente, eu vou aumentar a adesão da minha camada dessa pasta com o meu coletor de corrente. E aí, finalmente, a gente vai ter o eletrodo da bateria. Dependendo do formato da bateria que tu trabalha, você pode cortar esse eletrodo de diversas formas. As pilhas de lítio que a gente tem hoje em dia, recarregáveis, basicamente a gente está enrolando esse sistema como se fosse ali um bolo de rolo. Você vai ter o sistema como duas folhas juntas e você vai estar enrolando e colocando dentro da tua pilha. Em escala laboratorial, a gente trabalha com baterias de moeda, vamos dizer assim, pequenas células de moeda, coin cells. E elas têm esse pequeno formato circular. Tá, preparamos o material, preparamos nossa pasta, preparamos o eletrodo. Testa? Ainda não. Tem mais um processo. A gente tem que montar a bateria. Como eu disse, todos os agentes que eu mostrei anteriormente são importantes para o funcionamento de uma bateria. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter o nosso eletrodo, né? A gente vai ter o nosso separador,
A gente vai ter o nosso eletrólito e a gente vai ter o nosso contra-eletrodo. Nesse caso, é lítio metálico. Ok, mas tu falasse que lítio ele é o ideal, mas ele não é usado comercialmente. Mas para testar um eletrodo novo, nada melhor do que usar o lítio como uma referência. Todos aqueles dados de potência e capacidade que eu mostrei anteriormente, eles são referentes ao lítio, como referência. Então, tua bateria, todos eles têm que estar presentes. Para funcionamento, o núcleo, vamos dizer, duro de funcionamento da bateria, são esses aqui. Dois eletrodos, cátodo e ânodo, separador, eletrólito. Lembra que já tem corretor de corrente aqui. Todos os outros elementos são apenas elementos estruturais. Ou seja, esses spacers e esse spring é apenas uma forma de fazer toda esse sistema em contato, trazer tudo em contato e manter esse contato, não deixar que ele se movimente relativamente um ao outro. E finalmente a gente tem a capa, o case da bateria, a parte de baixo e a parte de cima, onde vai ter um o-ring que a gente vai fechar, a gente vai prensar isso tudo junto e formar uma pequena coin cell. Essa bateriazinha. Que hoje em dia você consegue, ela é comercialmente disponível e tem sua aplicabilidade. Uma limitação desse processo. Tudo isso precisa ser feito em atmosfera inerte. Então, a gente monta todo o nosso sistema no laboratório normal, condições ambientes, mas quando a gente vai botar o lítio e o eletrólito, que tem uma reatividade ao ar grande, principalmente o lítio ele vai, às vezes, vai até entrar em ignição com ar, a gente tem que estar numa glove box, a gente tem que estar na atmosfera inerte de argônio, normalmente. Ok, finalmente a gente chegou à nossa bateria, então vamos testar eletroquimicamente como ela funciona. Isso aqui são medidas iniciais de performance em eletroquímica. É o básico que você tem que fazer quando você está testando a bateria. A primeira delas é uma medida de CV, corrente, potência. Basicamente, a gente está aplicando uma potência entre dois terminais, a gente está variando a potência e está medindo a corrente gerada internamente. Essa medida ela vai te dar esses picos. Esses picos são relativos às reações de redox, de redução e oxidação do teu eletrodo. Então, a gente consegue ver o que é que está acontecendo. Nosso caso, óxido de alta entropia. Eu tenho magnésio, cobalto, níquel, cobre e zinco. Será que todos eles estão ativos? Todos eles vão sofrer reação de redox ali dentro? Ou só alguns? Ou não outros? Como é que isso funciona? Esse é realmente o objetivo desse primeiro trabalho. A gente quer ver quem é desses elementos, desses metais, quais são os eletroquimicamente ativos e quais não são. Por meio da medida de CV, a gente consegue ver reações de redox, mas a gente não consegue discernir se elas estão vindo de uma reação com cobalto, de uma reação com níquel, com zinco ou com cobre. Esse é o primeiro problema. Mas, ok, tá lá, tá funcionando nesse range de potência, que significa realmente ele é um ânodo. Outra medidazinha básica, potencial. Basicamente, a gente está aplicando agora uma corrente elétrica entre duas voltagens específicas e a gente vai medir quanto de lítio a gente consegue armazenar. Né? Então, vamos lá. Carregando, a gente está puxando o lítio para o lado do ânodo, está colocando lítio dentro do nosso material, numa corrente específica, e a gente está medindo quanto de lítio ele consegue absorver, até atingir 3 volts, a voltagem máxima. E aí, a gente repete essa medida para o número N de ciclos para ver a reversibilidade desse processo. Né? Então, ou seja, cada ciclo aqui, nesse terceiro gráfico, é uma carga e uma descarga.
Primeira carga e descarga, a gente teve aqui essa capacidade. Segunda, tá, terceira, tá, e por aí vai. Por que tu tem esses degraus aqui? Esses steps? Primeiramente, a gente está variando a corrente. A gente está querendo ver como a capacidade se comporta com a corrente, com diferentes correntes. Tá fazendo esses ciclos em diferentes correntes. Depois a gente mantém apenas uma corrente específica e a gente mede a capacidade para um número N de ciclos. E aí, como a gente pode ver, esse material está dando uma capacidade alta, 2, 3 vezes maior do que o que a gente usa hoje em dia no celular, e ele é estável. Ele já rodou 300 ciclos e continua funcionando. Eu tenho dados dessa bateria que estão até 1000 ciclos de carga e descarga, e ela continua rodando. Mas o que é que está acontecendo dentro dela? O que é que está contribuindo para uma capacidade alta e o que é que está contribuindo para uma estabilidade alta também? Essa é a ideia por trás e é o que a gente quer analisar. Até agora, algumas baterias de oxidotropia já foram preparadas, trabalhos publicados, mas o mecanismo eletroquímico por trás delas não está muito bem descrito, não está muito bem explicado. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai analisar o mecanismo eletroquímico por meio de uma análise estrutural. Tá, vai ficando um pouco mais complicado. Deixa eu explicar antes. Tá, como é que tu faz isso? A gente usa a espectroscopia de absorção de raio-x. Basicamente, a gente está olhando a vizinhança, os átomos ao redor de um elemento químico específico. Por exemplo, cobalto. Minha bateria em cobalto, eu vou olhar como é que está a vizinhança ao redor do cobalto. Quais são os primeiros vizinhos que estão sendo ligados ao cobalto, depois os segundos vizinhos que estão sendo ligados ao cobalto. Como eu mostrei anteriormente, isso é uma reação de conversão. Se o cobalto for eletroquimicamente ativo, ele vai estar se transformando de um óxido de cobalto para um cobalto metálico. E vice-versa. Se ele não for eletroquimicamente ativo, ele vai continuar como óxido de cobalto durante todo o processo. E é assim que a gente analisa essa bateria. Primeira limitação. Esse primeiro projeto, a gente só está fazendo ex situ, ou seja, a gente analisa o eletrodo em diferentes estados de carga. A gente prepara a bateria inteira, a gente carrega, para de carregar, abre a bateria e olha a estrutura como é que ela está. A gente faz outra bateria, carrega, descarrega e olha a estrutura como ela está no estágio de descarga. E repete esse processo para 1, 2, 100, 300 ciclos. Sempre no estado que tem lítio dentro e no estado que não tem lítio dentro. E só como ilustração, esse é a medida, esse é o sistema como a gente faz a medida. Essa medida é feita na fonte de síncrotron do Laboratório Nacional aqui do Argonne, nos Estados Unidos, em Illinois. E basicamente a gente usa radiação síncrotron, raio-x de alta energia, para analisar essa estrutura local. A espectroscopia de absorção de raio-x, ela é uma medida elementar, como eu disse anteriormente. Ela vai observar bordas de absorção de energia em elementos específicos. Então, a gente, por exemplo, a gente tem um raio e a gente vai medir o raio-x que passou por dentro dela. A diferença do que entrou, na verdade, é a razão do que entrou pelo que saiu, o log dessa razão vai nos dar uma medida de espectroscopia da absorção de raio-x. Ou seja, se a gente vem de energias baixas, a gente chega numa borda da absorção, a gente tem esse grande pico de absorção, e depois essa ondulação. Essa ondulação, ela é intrinsecamente relacionada à estrutura local do teu material, aos vizinhos do teu material. E o que a gente vai fazer é transformar essa medida
Nessa. A gente primeiro tem uma medida de absorção de raio-x, em que a gente vai transformar em EXAFS. Aí tá, ok, o que é que tu fizesse aí? Basicamente, a gente está tirando todas as ondulações dessa região e está utilizando uma equação de EXAFS para transformar numa distribuição radial. Tá complicado. Como é que eu analiso isso? Imagina que tu está analisando um átomo de cobalto. Então, vamos para o ferro, porque isso aqui é a borda de absorção do ferro, apesar de não ter ferro na minha estrutura. O ferro vai absorver na camada, os restos da camada K, raio-x com essa energia. E aí vai emitir um elétron, ele vai se propagar e vai espalhar na sua vizinhança de forma inelástica. Esse movimento ondulatório é o espalhamento inelástico, é o múltiplo espalhamento inelástico desse raio-x emitido pelos seus vizinhos. Então imagina aqui que a gente tem um ferro, é o átomo que está absorvendo o raio-x na posição zero, radial. Quando a gente aumenta a distância do ferro, se afasta do ferro, a gente tem um primeiro pico. Esse pico é devido à primeira camada de átomos ao redor do ferro, a primeira esfera de coordenação ao redor do ferro. Continua se afastando do ferro no segundo pico. Isso é devido ao espalhamento múltiplo da segunda camada ao redor desse átomo de ferro. E é uma assinatura muito específica de quem é o teu vizinho. Quem é que está ali naquela região? E é isso que a gente usa. Então, vamos lá. Como é que vocês fizeram? Como é que vocês analisaram esse processo eletroquímico, olhando essa estrutura local? Primeiramente, a gente olhou para o cobalto, o níquel, o cobre e o zinco. Cada um deles tem uma energia específica de absorção de raio-x, em que a gente garante que isso aqui está vindo só do cobalto, só do níquel, só do cobre, só do zinco. Por que magnésio está fora? Número 1. Magnésio, ele não reage com lítio. Magnésio, ele é inerte. Se você fizer a bateria magnésio-lítio, você não vai ter reações de redox. Você não vai ter oxidação, redução dessa bateria. Então, a gente sabe que o magnésio ele vai continuar naquela estrutura do high peroxide ligado a oxigênios. Segundo problema, limitação experimental, técnica. Fonte de síncrotron, a gente usa raio-x de alta energia. Então, a gente está partindo de energia que tem 3.000 eletronvolts até 65.000. A camada K de absorção do magnésio, ela está em 1.300 eletronvolts. É muito baixa energia, a gente não consegue analisar. Então, o níquel, a gente parte do pressuposto que não está ativo. Mas vamos ver como é que todo o resto se comporta. Primeiro processo é nossa estrutura como ela é. É aquela que a gente preparou no seu estado puro. Como vocês podem ver, a assinatura local, estrutural de todos os elementos, ela é a mesma. São esses dois picos pretos. E o que são? O primeiro é relacionado a essa primeira esfera de coordenação, que é o oxigênio. O segunda esfera de coordenação, que já é uma ligação metálica, né? A gente pula um oxigênio, a segunda esfera de coordenação nessa estrutura, ela é metálica. Ok, de cara a gente consegue ver que realmente esses elementos eles estão aleatoriamente distribuídos na mesma posição, no mesmo sítio. Mas o que acontece quando a gente coloca lítio dentro da estrutura? Quando a gente está carregando, por exemplo, quando a gente está colocando lítio aí dentro. Será que ela muda? Então, a curva amarela é para o primeiro estado de litiação, é quando a gente tem um lítio dentro do teu material. Como a gente pode ver, essa estrutura ela é completamente destruída. Né? A gente não tem mais duas camadas, duas esferas de coordenação, e ao invés disso a gente tem apenas um pico metálico intermediário. Isso é uma assinatura de ligação metálica. Ou seja, o cobalto, ele realmente está eletroquimicamente ativo. Ele está passando de um estado de óxido, ligado com oxigênio, e está sendo reduzido para um estado totalmente metálico. Mesmo acontece com o níquel, mesmo acontece com o cobre, mas não com o zinco.
acontece com o zinco aqui é que ele está mostrando só que a primeira ligação com oxigênio se mantém. A gente não vou mostrar aqui, mas hoje em dia a gente sabe que isso não é o caso real. O zinco, ele também é ativo feito os outros. Ele deveria mostrar uma ligação aqui nessa região, um pico metálico nessa região, mas ele é o mais reativo de todos. Então, o que acontece? Quando a gente abre a bateria e vai levar para fazer a medida, o zinco está se oxidando com o tempo. Ele está roubando o oxigênio da vizinhança, ele está saindo do estado metálico e ele está pulando para o estado óxido. Então, a gente não consegue capturar essa cinética de transformação do zinco. No entanto, a gente sabe, a gente tem curvas de, vamos dizer, séries temporais em que a gente consegue ver o pico metálico diminuindo, enquanto o pico de óxido aumentando, só exposto ao ambiente. Tá, o que acontece quando a gente remove o lítio? Quando a gente remove o lítio, o cobalto ele está voltando para o teu estado de óxido. Primeira ligação, primeira esfera de coordenação, um oxigênio, segunda de metal. É reversível. Ele é eletroquimicamente ativo, ele é reversível. Metálico, óxido, reduzindo, oxidando. Níquel. Níquel não tão ativo feito o cobalto, mas sim, a gente tem um aumento da ligação de oxigênio do lado do níquel. Ou seja, ele também é eletroquimicamente ativo. Ele sofre reações de redox no processo. Não é completamente reversível, mas existe. Cobre. O cobre, ele é completamente metálico. Com lítio ou sem lítio na estrutura, cobre, ele continua como metal. Ou seja, ele está, digamos, como um peso morto ali dentro. Ele não está mais contribuindo com reações de redox. Ele não está mais fornecendo elétrons para o sistema. E o zinco, caso especial, quando a gente tira, ele se mantém óxido. Então, o que a gente acha é que ou ele está que nem o cobre e está sempre tentando voltar para o estado de óxido, ou ele está que nem o cobalto e o níquel, entre ativo, reduzindo e oxidando. Vantagens dessa técnica, XFs. Aqui a gente tirou conclusões apenas qualitativas. Só olhando para a informação dessa distribuição radial, a gente consegue ver a mudança local estrutural e consegue falar um pouco sobre a eletroquímica do processo. Vantagem, a gente é bem essa curva, esse sistema de XFs, ele é muito bem descrito por uma equação. E a gente pode modelar essa equação, a gente pode fazer modelos matemáticos para fitar modelos experimentais. E aí? Aí que a gente consegue tirar realmente distâncias interatômicas das primeiras esferas de coordenação, segundas esferas de coordenação. A gente consegue calcular o número de vizinhos mais próximos, quantos, vamos dizer, oxigênios estão nessa primeira esfera de coordenação. Tem quantos ali? E também fatores de vibração térmica ali, movimento normal, térmico de ligação atômica. Então, é isso que a gente faz num segundo momento. A gente faz uma modelagem matemática dos resultados experimentais para tirar esse tipo de informação. E como tu faz isso? A gente faz isso, como vocês podem ver aqui, primeiramente, para a bateria no seu estado inicial, é aquele high entropy oxide na estrutura do NaCl pura. A gente olha no primeiro estado com lítio dentro, no primeiro lítio fora, ou seja, primeira carga, primeira descarga, segunda carga, segunda descarga. E aí 100 vezes carga, 100 vezes descarga, 300 vezes carga, 300 vezes descarga. E a gente faz essa modelagem, né, desse XFs aqui, utilizando dois modelos. O primeiro deles é uma ligação do teu átomo que está absorvendo com oxigênio, que é referente a essa primeira camada, primeiro pico, e o é metal que está absorvendo, metal de transição com metal, ou seja, segunda camada, se ele estiver na forma de óxido, ou apenas essa camada metálica aqui. A gente faz essa modelagem para todos esses sistemas. E o que a gente pode tirar disso? Aqui, principalmente, a gente está no número de coordenação e a distância interatômica. Observa que para o cobalto,
o número de coordenação dos vizinhos, ele tem esse movimento de zigue-zague, ou seja, inicialmente a gente tem por volta de 6 vizinhos mais próximos, ambiente octaédrico, é o que se espera de um metal na estrutura NaCl. Quando a gente coloca lítio, a gente tem a destruição dessa quantidade de oxigênio ao teu redor, e quando a gente tira o lítio, a gente está voltando a quantidade de oxigênio ao redor. Ou seja, isso é a prova qualitativa de que o cobalto ele é ativo. Ele está reduzindo e ele está oxidando dentro dos teus ciclos de carga e descarga. Mesma coisa acontece para o níquel. Ele tem esse movimento, mas em menor intensidade. Por que o níquel parou por aqui? A gente percebeu que não sobrou mais nenhum níquel, nenhum óxido de níquel a partir de 300 ciclos. É como se o níquel estivesse completamente metálico, feito cobre. Ele perdeu completamente a sua reatividade. Em termos de distância, o que é que está acontecendo? A gente partiu de uma distância interatômica desse tipo e ela diminuiu de 2,2 aí para 1,98, 1,95 durante os ciclos de carga e descarga. Ela não muda muito durante o ciclo, mas isso quer dizer que a tua estrutura inicial do NaCl ela é completamente destruída. E o teu cobalto ele não está voltando mais para aquela estrutura de NaCl. Ele está só formando óxido de cobalto ali no meio. Mesma coisa a gente pode fazer com a segunda camada metálica. E aí, do número de coordenação, a gente tem essa mesma informação que eu citei anteriormente. Redução, oxidação do cobalto, muito reversível, muito ativo. Níquel em menor intensidade e que perde a sua atividade em 300 ciclos. E o cobre que se mantém como metálico em todo o processo e não vai mudar muito, né? Mesma coisa é o que acontece na distância interatômica desse núcleo metálico. Não vão mudar muito, mas elas estão aumentando com o tempo. É como se a gente tivesse um clusterzinho feito de cobre, níquel, aí, cobalto. Essa variação essa mudança das distâncias com os ciclos quer dizer que a gente pode estar formando ligas, clusters metálicos com o tempo. Outra coisa interessante, a partir do número de coordenação de um modelo desse tipo, absorção metal, a gente consegue calcular o tamanho desses clusters metálicos. E a gente vê que no início eles são pequenos, mas que eles aumentam. Então aqui ele é por volta de 1 nanômetro, 1,5. Mas em 300 ciclos, a gente tem clusters metálicos que vão para 3, 4 nanômetros. Ou seja, eles estão aumentando com o tempo. Tá, que confusão. Como é que você descreveria, então, o processo eletroquímico dessa bateria? O que é que está acontecendo estruturalmente? A gente veio com esse modelo mecanístico de o que está acontecendo ali dentro da estrutura quando a gente está colocando lítio e tirando lítio, a partir de medidas de X-Fs. Primeiro ponto, material perfeito, ideal, a gente tem um preto oxigênio e os pontos coloridos são todos os outros metais de transição. Quando a gente coloca lítio dentro, a gente tem reação de conversão acontecendo por cobalto, oxide, níquel oxide, a ligação cobalto-oxigênio, níquel-oxigênio, cobre-oxigênio, zinco-oxigênio, né? Aquele modelinho que eu mostrei no início. E aí a gente forma cobalto metálico, níquel metálico, cobre metálico e cobalto metálico, mais óxido de lítio. Dessa forma, a gente supõe que todos esses metais eles vão se formar na forma de um cluster metálico arrodeado com lítio ao redor, óxido de lítio, reação de conversão, e uma rede de óxido de magnésio, óxido de zinco parcial, que a gente acha, o óxido de zinco que não reagiu parcialmente, segurando toda essa estrutura. Isso é um indicativo da estabilidade do teu material. Então, tá, como é que vocês perguntassem, como é que vocês têm alta capacidade com estabilidade? A gente diria que 60%, 50% dos nossos metais de transição estão contribuindo para a capacidade e 50%, 40% deles estão contribuindo para
estabilidade estrutural. E por isso que a gente conseguiu combinar sinergicamente capacidade e estabilidade para formar um óxido de alta entropia, que vai te dar um comportamento bem interessante para a bateria. O que acontece quando tu tira o lítio? Quando tu tira o lítio, basicamente você tem o cobalto, o níquel, o zinco voltando para essa rede de óxido, feita de magnésio e zinco, um pouco, mas o cobre continua lá, metálico, como peso morto dessa estrutura. Se a gente carregar novamente, colocar lítio novamente, o mesmo processo vai acontecer. Níquel e cobalto e zinco vão de novo para esse cluster metálico, a gente vai ter uma estrutura ao redor que vai manter todo mundo juntinho, vai evitar o colapso da estrutura cristalina do material. E a gente observou, como eu falei anteriormente, que com o número de ciclos, o níquel vai perdendo atividade e os núcleos vão crescendo. Ou seja, esses clusters metálicos vão aumentando, o níquel vai perdendo sua capacidade, o que explica diretamente esse comportamento em que a gente atinge o máximo e depois diminui, o que é o níquel ativo, o cobalto ativo, chega um ponto que o níquel passa a ser inativo, como o cobre, por isso que a gente perde em capacidade, mas a gente continua carregando, descarregando sem nenhum problema, apenas com atividade menor. E como é que isso falha? A gente tem uma bateria rodando a mais de 1000 ciclos, 1200 ciclos, e a nossa hipótese é que esses núcleos metálicos eles vão crescendo, eles vão adicionando elementos metálicos neles, com os processos de carga e descarga, até que eles cresçam suficientemente para destruir essa rede, né, de óxido magnésio. Quando a gente destruir essa rede, basicamente o teu material ele vai falhar. E é esse o objetivo desse trabalho, essa foi a conclusão que a gente tirou a partir disso. Né? Reação do mecanismo eletroquímico em óxido de alta entropia em baterias de lítio. Esse trabalho ele foi submetido recentemente, mas a gente já vem apresentando os resultados há algum tempo. A gente já desde o início do ano em congressos de eletroquímica e estrutura de materiais, e esses são os órgãos que fomentam todo o processo, né? O Instituto de Tecnologia de Illinois, que é a universidade da qual eu faço parte, o nosso grande grupo de pesquisa, que é pesquisa em radiação síncrotron, o Laboratório Nacional do Argônio, e a Beamline, a linha de luz em que a gente realiza a espectroscopia de absorção de raio-x, o MRCAT. E tudo isso bancado, tudo isso financiado pela National Science Foundation, que é aqui dos Estados Unidos. Então, com isso aqui, eu concluo o trabalho e aí essa apresentação e fico aberto a qualquer pergunta que vocês tenham. Obrigado. Otávio, muito obrigado pelo seminário, excelente. Obrigado, Otávio. O Joaquim, você quer abrir para as perguntas? Eu abri para a sessão de perguntas, então. Eu vou parar a gravação aqui, né? Deixa eu